muito bom. Ó, eu vou ali na nossa sala receber um convidado. Tá. Querem ir comigo? Bora! Bora, vamos comigo, então vamos. Vamos comigo, amiga, então. meu Bem prato aqui. inusitado, porque tem jogo aí, né? Eba! Hoje Gente, aqui o mas olha Leonardo só. com a gente, ó. Deixa eu ver se eu acerto o sobrenome. Kawashita. Tá certo. Eba! Dá um beijo aqui, tudo bom, Léo? Obrigado, Seja obrigado muito pelo convite, bem-vindo obrigado. aqui Bom, no nosso Kelly. programa. E aí, o que será que será, vai hein? acontecer Quanta aqui? coisa, hein? Não, eu já olhei isso daqui, ó. Muitos jogos. Sim, Ah, olha e isso. esse aí. Lembra disso aí? Quem nunca que tem que brincou desencaixar, com, né? com esse brinquedo aqui? Mas vamos fazer o seguinte, Léo. Enquanto a gente vai tentando desvendar aqui os mistérios desses jogos, a gente vai para um break rapidinho e na volta vamos desafiar aqui, ser desafiados pelo Sim, Leonardo. com certeza. Vamos ver Ai, se ai, isso vai ai, dar ai, ai. certo. Já tô Ai, ai. confusa. Então vamos ver. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, não. Sai não, gente. Ai, ai. Olha isso, cara. Difícil. Começamos bem. Começamos bem, olha. Leonardo aqui com a gente, Kawashita, que é professor de ginástica do cérebro. É isso mesmo? Isso mesmo. Leonardo, como é que é o teu trabalho? Me conta um pouquinho, porque eu fiquei super curiosa. Bom, a ginástica para o cérebro ela nasceu há 17 anos atrás. Ela foi criada por um engenheiro para ajudar o filho dele, né, que tinha dificuldades com a escola, tinha 11 anos na época, e tem a questão de déficit de atenção. E aí, depois que ele criou o método, ele descobriu que o método ele ajuda qualquer pessoa, em qualquer idade, com os vários desafios que a gente possa ter ao longo da nossa vida. O método ele é baseado em neurociência, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, e a gente aplica essa neurociência para a educação, para a aprendizagem, para que a gente possa aprender coisas novas, coisas variadas e sempre desafiar nosso cérebro a sair da zona de conforto. Nossa, 17 anos, então não faz muito tempo, né? É uma coisa nova, Ah, é aparentemente, nova. assim, né? Se a gente vê Sim. como a tecnologia, as coisas acontecem numa velocidade tão grande, então é uma coisa aparentemente não tão antiga assim. E você acha que agora é a época que as pessoas estão mais procurando esse tipo de ginástica? Sem dúvida, cada vez mais está tendo a necessidade, as pessoas têm procurado mais a questão da ginástica para o cérebro, preocupados com a questão da saúde mental. Saúde mental não é só a questão de doenças, mas é como a gente gerencia pensamentos, sentimentos, emoções, como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, essa parte toda, ela é muito importante para você encontrar equilíbrio e poder ter saúde mental. E aí, gente, já ouviram falar sobre essa Não, ginástica nunca do ouvi cérebro? falar. Nunca ouvi falar. Eu queria saber qual que é o limite, assim, por exemplo, o que que faz, né? No que pode ajudar, por exemplo, essa ginástica? Melhorar a memória, melhorar a concentração? A gente trabalha dois grandes grupos, né, de habilidades, que são as habilidades cognitivas, que são memória, atenção, foco, raciocínio, concentração, e habilidades socioemocionais, que tem a ver com autoestima, relacionamento com outras pessoas, autonomia, segurança, trabalhar um pouquinho a questão da timidez, às vezes que a pessoa é muito tímida, né? Flexibilidade mental, paciência. Isso, a gente paciência. precisa, né? Essas são as principais características que a gente trabalha dentro das habilidades. Legal. Tá? Isso todo mundo tem, todo mundo realiza isso, talvez alguns de forma consciente e outros nem tanto. Entendi. Você falou de paciência, alguns argumentos que você acabou de citar, me vem em mente o seguinte. Nós, brasileiros, temos uma mania muito feia de o quê? No caso que você relatou sobre a criança, né? Muitas crianças têm o hábito de estar praticando esses joguinhos para a memória, para o cérebro, que é para quê? Para a fala e também para a escola. E quando alcança o objetivo, não usa-se mais isso. E os adultos, que eu digo assim, acima dos 55 para cima, eles já usam esse tipo de jogos em quadrinhos, esse tipo de atividade. Né? Cruzadinhas, obrigado, de cruzadinhas, porque querem combater o Alzheimer. É certo isso? Porque nós temos o costume de botar a mão na massa em determinados produtos, mas quando a gente alcança o objetivo, a gente larga, abandona. Né? No caso da criança, a criança alcançou o objetivo, quer aprender, quer estudar, quer falar, e não precisa mais, só vai precisar lá quando chegar aos 60 anos, porque quer combater o Alzheimer, não quer ter aquela doença. Bom, na verdade, a ginástica para o cérebro, ela é para todas as idades e ela deveria ser praticada Diariamente? sempre. Sempre. Desde o Ok. momento que você nasceu até o seu último dia nessa terra. Você pode praticar e aprender uma coisa nova.
né? Você só não vai aprender o dia que você falar, eu não quero mais aprender. O dia que você se fechar um aprendizado novo, aí realmente você não consegue aprender nada de novo. A questão da ginástica, ela é importante não só para você desenvolver esses aprendizados enquanto criança, mas principalmente potencializar suas habilidades para o futuro. Então, uma criança, quando ela faz ginástica para o cérebro, eu não estou visando para ela o ano escolar dela. Eu estou pensando na vida adulta dela. Como ela vai se desenvolver e ter uma potencialidade melhor para estar acima da média, né? Vamos dizer assim, populacional em relação à concentração, a foco, a memória. Uma prevenção. Exato. Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia que avança muito rapidamente, as questões de inteligência artificial, e vão mudar, por exemplo, o mercado de trabalho. Isso exige que as pessoas tenham habilidades diferentes. Tenham questões que vão ter que ser desenvolvidas para trabalhar de formas diferentes. Ele vai ter que aprender a interagir com a máquina, mas tendo a inteligência por detrás disso tudo. E na parte dos adultos, infelizmente a gente tem uma cultura que a gente só se move na dor. Né? Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa só procura uma ajuda especializada, e não estou falando isso da ginástica do cérebro, mas sim em geral, quando ela sente alguma coisa, tá? E, na verdade, é muito melhor você se prevenir do que você ficar remediando, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela vai nos procurar para fazer uma ginástica pensando nessa idade futura, na terceira idade, lá para os seus 80 anos. Legal. Se ela procura a gente com 60, eu vou conseguir desenvolver o trabalho nela super bacana, preventivo, onde ela vai ter fortaleza. Ela pode vir a ter a doença, tá? Porque isso não é uma ciência exata, infelizmente. Porém, a chance dela desenvolver vai ser muito menor em relação àquela que não pratica nada, né? Então, a ciência, ela sabe algumas coisas que são super importantes para a saúde do cérebro, né? Então, você tem que ter sono regulado, alimentação bem regulada, exercício físico e exercício para o cérebro, né? A maioria faz 2, 3 dessas 4. Né? Mas quando você faz as 4, você reduz 66% a chance de uma doença futura. Uau. Agora, eu tô vendo que a gente tem vários jogos aqui. Muitos. Essa é uma das metodologias que tem para você fazer esse estímulo ao cérebro, ou tem outras metodologias também? Existem várias abordagens, né? O Supera, ele é baseado na neurociência e a gente trabalha baseado na questão da neuroplasticidade cerebral. Tá? O que significa isso? Eu vou trabalhar diante do conceito que o cérebro de qualquer pessoa, em qualquer idade, ele se modifica através de novos estímulos, de novas experiências e novos aprendizados. Então, eu trouxe aqui alguns jogos, desafios, ferramentas que a gente utiliza lá nas aulas, são justamente que trazem justamente esses componentes de novidade, variedade e desafio crescente. Toda vez que eu faço esse exercício, esses estímulos, eu vou provocar desconforto no seu cérebro. Você vai se sentir desconfortável por alguma razão, tá? Isso é o seu cérebro fazendo esforço para ter um raciocínio diferente, que ele não usa no dia a dia. E isso que vai fazer com que você reforce as redes neuronais e vai aumentar a capacidade do seu cérebro de processar informações, em qualquer idade. Tem esse daqui que até minha filha estava esses dias fazendo uma atividade e eu sentei com ela pra gente montar. Como é que chama? Tem um nome. Tangram. E aí a gente sentou pra fazer o Tangram. Meu Deus, eu apanhei desse negócio. Leonardo do céu. Muito Aí eu bem. consegui depois montar, acho que a gente montou não lembro qual foi a forma, mas a gente conseguiu. Mas assim, eu fiquei acho que 1 hora com ela. Legal. A escola usa o Tangram para abordagem matemática. Então ela ensina geometria e tem algumas questões de raciocínio lógico-matemático, tá? Dentro do Supera, nós não usamos o Tangram dessa forma. Nós usamos o Tangram como uma ferramenta, é um quebra-cabeça, onde você vai aprender a resolver problemas. Todo dia nós temos quebra-cabeça para resolver. Sim. E nem sempre você vai resolver eles da mesma forma, com a mesma abordagem, com a mesma estratégia. Então você vai aprender a pensar mais amplo. Porque aí eu lembro que tinha 3 coisas e tinha que formar. Ele falava o formato que você tinha que fazer. Aí aqui você vai montando, eu não sei, tá? Tô, sei lá,
aproveitando qualquer coisa para mostrar para vocês. E aí você vai juntando, aí você tem que fechar aqui e fazer um quadrado. Legal. Entendeu? É difícil, não É é? difícil. Não é tão fácil assim. É. Tem E muita aquele ali parece que o desenho que tava ali é igual esse aqui, né? Isso. Que, na verdade, você pode ver que assim, ó, você tem que formar um quadrado aqui, mas ali Uhum. são 2 triângulos, então já buga tudo. Ah, exatamente. Tem o desenho e você tem que copiar. Exato. Então, no caso, é esse desenho aqui, que a gente teria que fazer com tangram, com aquelas peças ali. É um coelhinho, né? Isso, é um coelho. Por favor, diz que é. É, se não for, por favor, meu cérebro não. E aí você tem que montar, mas é muito difícil. Mas ou veja não. que nem sempre a pessoa enxerga o coelho, tá? É. Isso Eu não mesmo não tinha enxergado. Eu não sei se porque eu tô olhando de ponta cabeça, eu só ó, vi que era um é coelho assim. depois. É um coelho? É o coelho. Pelo visto não foi só eu que não enxerguei. E quem não enxerga? Você é o que que inteligente acontece? até Quem pra enxergar, enxerga gente. aquele- Então, Ali é isso- um cachorrinho? Esse aqui é um cachorro. É. Ah, tá. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa não consegue identificar uma figura, ela tem a parte da criatividade dela um pouco mais travada e ela tem a parte do raciocínio espacial, que é para você enxergar no espaço uma figura, também um pouquinho mais travado. Então, a gente tem que trabalhar isso para que a pessoa desenvolva melhor. Você tem isso, com certeza, só que às vezes não usa isso no seu dia a dia. Então, você precisa ter isso de uma forma melhor. Tanto você usa que, por exemplo, para você, essa habilidade de montar figuras é a mesma habilidade que você usa para dirigir o seu carro. Ah, tá? então você Que é tem, você viu? ter a noção de distância, profundidade, se o carro, Lateralidade, lateralidade, entendeu? Agora uma coisa que também que eu faço muito em casa, não sei se também tem a ver. Sabe aquele jogo Lince? Sei. Aquele lá é muito legal. Já viram já esse Qual? jogo Já. também? Sim. É. E você tem aqui as figuras, tem, por exemplo, as figuras e você recebe umas cartas e aí quando você fala já, você olha as cartas e tem que achar onde está no mais rápido período de tempo. Acho que sim. Isso. Aquilo ali é bem legal, né? Isso. Também trabalha ali com. Eu faço muito com a minha filha, isso ela fica brava. Mas eu estimulo ela Quantos mesmo anos ela tem? 6. 6. É. Legal. É uma boa época para começar? Pode até começar antes, Antes. inclusive. A gente trabalha, o Lince trabalha muito a questão atencional. Tá. Então, o que é o Lince? Você tem um tabuleiro, tá? Onde você tem várias figuras, centenas de figuras, e você vai ter que localizar um bicho lá dentro daquele espaço. Né? Então, você pode Onde dobrar... está o o ta- Wall-E? Isso. E aí, o que você vai ganhar? Além da atenção, a questão da agilidade, né? De você conseguir identificar mais rapidamente essa figura. Então, tem estratégias para isso. Então, por exemplo, eu não saio olhando tudo. Eu pego o meu tabuleiro, eu posso dividir ele em quadrados aqui. E aí eu saio olhando aqui, e eu pego pontos de referência. Aham. Que aí fica mais fácil para mim enxergar. Eu não sei se eu fiz Entendeu? certo. Eu fiz assim, eu olhava bordas Isso. primeiro e depois o centro. Legal, você Igual fez a quebra-cabeça, referência né? pela É. borda. Tá? Então, existem vários tipos de abordagens que vão te levar à resposta. Algumas mais rápidas e outras que vão te levar mais tempo. A criança, quando ela está fazendo isso, ela está brincando. E ótimo que ela está brincando. Né? Mas ela está aprendendo, sem ela saber. Ela está estimulando o quê? Como que eu vou ganhar da minha mãe? Ela vai perguntar, mãe, como você faz para achar? Aí ela, legal, entendi. E aí ela vai desenvolver uma bem legal. nova estratégia para ganhar da mãe. E de E todos vai chegar um esses... dia que você não vai ganhar mais da Vai ganhar. Por enquanto eu tô ganhando, mas aí um pouquinho que a gente já começou a jogar, o cérebro já vai registrando as fotos de onde Exato. está e ela já foi melhorando. E aí depois, né, a gente, vai entendendo ali como é que é o caminho. Muito bacana. Eu amo. Existem níveis, assim, para você começar? Você consegue fazer um estudo com a pessoa? Qual que é o nível que ela precisa? Ou já tem um que você começa? Ou a pessoa já está no mais avançado? Já pode começar por um mais intermediário? Como é que funciona? Existem níveis dentro do Supera, da gente trabalhar. E a gente sempre faz uma abordagem com a pessoa que ela está interessada para a gente verificar o que ela tem necessidade de trabalhar. Então, muita gente às vezes procura a gente por questões de memória. Independente da idade. Né? E aí o que a gente avalia? A questão escolar, conhecimentos gerais, etc. E como a pessoa está naquele momento. Pode ser que a pessoa ela esteja com uma questão de memória afetada por uma condição emocional. Teve uma perda grande e aí se tornou um pouco mais depressiva, tem uma questão de ansiedade
demasiada. E aí o que acontece? O histórico escolar dela pouco importa. Por quê? Porque ela está muito influenciada pelo impacto emocional. Então a gente tem que considerar isso na hora do trabalho. E aí a gente vai começar com ela num nível um pouco mais baixo para que ela se desenvolva melhor. Tá? Então cada pessoa é uma história diferente. A gente sempre vai olhar a necessidade dela e trabalhar aquela individualidade dela. Perfeito. Vamos desafiar? Vamos Vamos fazer bora, esse coelhinho fechou. aqui primeiro? E sabe o que é Que é mais um maluco coelho. em tudo isso? É que depois que você aprende, parece que é fácil, né, até. É. Eu lembro que, ó, esse, por exemplo, um dia na vida eu já soube fazer esse aqui. Esse eu nunca peguei. Eu já, Como é esse Você tem que daqui? tirar a argola daqui. Você tá né? vendo bem, Bruno. Eu tava indo Tá bem. indo bem, tá no Então, caminho eu certo. acho que eu tenho uma noção mínima, assim, Você mas tem que tirar a argolinha, livrar a argolinha dali. de algum jeito ela Livrar sai daqui. tudo. Um dia na vida eu já soube desse, eu não sei Esse mais. aqui eu já lembro que eu também já consegui algumas também vezes, já mas tenho. agora eu não sei. Eu tenho que pensar um pouquinho, mas eu acho que se pensar alguma coisa, eu acho que o negócio era no meio aqui, que virava Eu acho que se assim. pensar um pouco, mas pensando mais um pouco. A gente pode, por exemplo, comprar esses materiais, essas coisas para ter em casa e a gente brincar com os filhos, a gente mesmo tentar estimular, fazer a coisa acontecer? Pode sim. Hã? Não, eu tô tentando. Será que calma. você vai cara aqui, ó? É, então, eu lembro que tinha alguma Aqui, coisa aqui? que era... Aqui? Não sei. Ixi, difícil, hein? Eu Professor lembro que Leonardo, era alguma coisa Pois assim, não, não Ana. sei. hoje eu tô aqui pensando, nós estamos conversando, eu tô aqui pensando o seguinte, Tem bastante. tem aqueles universitários que estão estudando medicina, Sim. e você sabe que medicina exige-se muito da mente. Sim. Pode fazer um Direito força, assim, ó? também, mesma coisa. No nosso caso, no mundo das artes, os atores, quando vão protagonizar alguma novela ou filme, decoram aqueles textos enormes. Qual que seria a dica que você daria? Uma pessoa pode fazer um tipo de exercício desse, né? Porque exige da pessoa raciocínio, foco e concentração. E depois de fazer esse exercício, quando fosse pegar no livro, você acha que a pessoa estaria mais disposta para poder raciocinar, estaria mais disposta para poder focar naquele... Com certeza. Dentro do ofício, os vários ofícios que existem, Sim. você tem níveis de estresse. Aham. Né? Então, o que acontece? O excesso da atividade, ou o excesso da pressão da atividade, ele vai gerando muito estresse dentro do seu cérebro. Sim. Né? O estresse mata neurônios, tá? Mata neurônios dopaminérgicos, que a gente Tem chama. alguns O meu já tá? deve estar todo morto. Então. Então, o que acontece? A gente precisa sempre trabalhar contra essa questão do estresse, tá? Então, uma forma de você aliviar estresse é você realizar atividades que são totalmente fora Tudo isso do antes... seu plano. Ah, entendi. Isso. Porque eu fico Eu imaginando... dei uma falei, gente, volta, eu consegui dar a volta, ó. Eu consegui dar a volta, ó, no negócio, ó. Aham. Mas não, Eu acho que isso onde aqui eu tô é mais- errada aqui? Deixa eu ver. A Eu espessura fiz é a maior que volta, deve. eu dei a volta, eu consegui passar por dentro. Fiz o mais difícil ainda, que eu consegui... Você Rapaz, continuou, deu a isso volta, Dei mas a volta, continuou mas no eu mesmo continuei, lugar. Ó, isso aqui é assim, ó. Você vai virar pra cá Tem um martelo aí? e vai girar. Ah, faltou girar, então. Ó. Faltou girar. Olha, ó. Aí gira de novo Gira assim. e gira de novo. Porque, professor, eu fico imaginando, gente, o Antônio Fagundes, vou botar ele como um foco aqui nosso. É quase um livro por Serrote. dia como protagonista, poder Nossa, decorar. ele fez tão rápido, Gente, ele como tão assim? fácil. Como? Né? Vou dar um exemplo pra você. A gente, dentro da rede Supera, a gente Sim. tem alguns atores Peraí, aqui. que fazem Supera. Que fazem Supera. E eles fazem porque, assim, eles têm um nível... Lógico que eles têm estratégia e características para fazer a memorização Sim. Ó, então, dos tinha que- textos, né? Aham. Porém, isso não quer dizer que eles não tenham dificuldade ou tenham algum outro desafio em alguma outra área, né? Então, quando eles vão para o Supera, eles vão trabalhar coisas que eles não estão acostumados no dia a dia. Então, uma pessoa que é muito na questão do ator, né? Quando eu dou uma questão de raciocínio lógico, assim, Ninguém Ela vai- nunca quer Quem ficar tem um bravo assim. martelo aí vai É. emprestar? ele vai ter um desafio maior. Sim. Porém, esse desafio vai fazer com que alivie o estresse do cérebro dele relacionado delícia, eu quero às isso. questões que ele está Vou comprar. trabalhando. E aí ele vai conseguir desenvolver melhor. Entendi. Estressado. Entendeu? Ainda mais hoje Nossa, numa nessa vida loucura, né? agitada, vamos lá, Agitada. colocar numa vida agitada de um casal e também dos jovens que estão tudo focado com videogame, Sim, com total. aparelhagem de jogos. Celular, a pessoa né? vive ali. E não querem saber de nada. Entediadíssimo, né? Sim. Vamos tentar fazer esse do coelhinho? Vamos. Aqui, ó. Vamos fazer o do coelhinho. Quem quer tentar primeiro? Quer, Renato? Vamos lá. Vai, vamos fazer aqui o
Como é que Tangram. é? Agora você vem pra cá? Vocês vão É, olhar a melhor. figura e tentar montar. O Tangram Só aqui. olhando Vem a aqui, figura. Renato, vem pra cá, É. ó. Vai pra lá. Faz aqui. Nossa, Tem que olha, fazer igualzinho que esse- tá ali? É. Tem que preencher o coelhinho, Se certinho. você Tem não que preencher conseguir- o coelhinho. Ah, Mas na tá. verdade você não pode fazer nele, né? Você na tem- verdade, esse você aí tem que já fazer seria fora. o... Ah, fazer fora. É, Tem isso que aí é tentar café com fazer leite fora. que quer fazer aí, né? É. Peraí. Enquanto o Renato vai tentando montar aqui, me fala desse aqui que eu vi que esse tem textura. Isso também é legal da gente Isso. trabalhar? Isso aqui é um jogo, é um jogo chamado Cortex, é um jogo de desafios. Então, dentro desse jogo, eu tenho vários tipos de desafios. Tá. E um dos desafios que a gente tem é um desafio tátil. Ah, Então e você- faz vendado ou não? Não, você Normal. não precisa fazer Aqui, né? vendado. Tá. Você vai olhar frente, aqui né? primeiro, A câmera pega. vai tocar, Tá. depois a gente vira as cartas. E aí vão misturar. E aí você vai tentar, pelo tato, descobrir Que a carta figura. é aquela? Aí você vai Isso. virando, E eu sigo Então, por vai exemplo, antes da gente mexendo virar, ou não? passa a mão em todas elas primeiro. Tá, vamos ver aqui então, peraí. Vamos Vai. fazer aqui com vocês. Vem cá, ó. Vamos Kelly ver. Deixa eu e ver. Bruno. Passa Enquanto o um, Renato vai, vai tentando passando uma montar carta lá. para cada um. Ó, passa aqui e vê, sente as sensações. Tem uns que é bem parecido. Parecidos. bem parecido. São Sente as parecidos. Coelhinho do sensações. ursinho. Esse aqui também é parecido, mas tem a... Isso era zebrinha? Ah, esse é o zebra. alface, esse é o Esse aqui é morango. o Esse é o alface? Eita, Couro. esse aqui eu achei que era uma cobra, mas é uma Uma corda. corda. Madeira, uma corda, madeira. Tá, esse é o alface. Tem que A memorizar é, isso? É, basquete, Ah, Você vai memorizar tentar a memorizar textura. pela textura. Tá. Tá? Aí esse aqui vai Mas dar ruim. pode Aí o olhar. pêssego junto com o Vai ursinho, dar com ruim. o outro. Deixa eu ver esse aqui. Vai, o ursinho junto com o pêssego. Deixa eu ver o ursinho. Tá, aí... Tá, beleza. Aí Beleza? agora... Todo mundo viu? Não, eu não vi vários. Qual que você não viu? Da Vai, e zebra aí? ou da... Conseguiu, Esse Renato? aqui Não. também. Tá quase. Zebra, É. o couro. Vai dar. Tá quase, né? Gente, isso aqui é quase lembrar ele, né? Professor, o meu tá quase, Não, não não tá? tá não, amigo. E aqui, ó. Não, Não, mais ou Nossa. menos. Tá quase. Tá quase. Tá bem, tá perto. bem, tá bem. Viu Vai, todas? Agora é a hora, Esse aqui hein? é um tronco? É, madeira. Então vamos lá. Agora eu vou misturar. não. Fecha os olhos. Não, porque vocês vão fazer outro desafio antes. Ei, Laia! Então, ó, o desafio tem um labirinto aqui, tá? Aham. Tem um labirinto Olha lá. aqui. Tá. Então eu vou virar a carta e vocês vão identificar qual a letra que chega no centro primeiro. Depois que vocês identificarem, vocês vão pôr a mão. Aí quem colocar a mão que vai responder. Tá, vamos Tá, fazer então um pra Vamos gente tirar ver. aqui, ó. Vamos Vamos tirar. tirar daqui Vamos pra... fazer... Não, mas aí se pôr na frente Bota não vai dar assim pra de ver. ladinho. Peraí, vamos por aqui, ó. Meu não foi não, professor? Porque eu Tá sou... quase. O meu não foi? Não, ainda não. Tá meio Vai. com cãibra, seu coelho. Vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Peraí, antes da gente fazer esse desafio acontecer, a gente vai dar uma colada aqui na brincadeira. Vamos no break, rapidinho, a gente já volta. Vamos... Ah, meu Deus, tá quebrando a cabeça aqui, ó. Calma aí. Vamos ver esse negócio Peraí. acontecer. Bom, já fizemos uma aulinha aqui com o Leonardo. E agora nós vamos fazer um desafio aqui para nós 4. Então, aqui, ó. Ele vai mostrar pra gente uma carta. E aí tem as letras aqui na lateral. E aí, quem enxergar primeiro qual letra chega no centro, nós vamos bater na mesa e falar, deu, sei lá, algum sinal aqui, né, Léo? Isso. E aí, vamos começar então. Esse aqui Já é só um pensou se os quatro batem modelinho. É, esse aqui é Alguma só um mão vai chegar modelinho. primeiro. Cuidado, vamos ver. devagar, Vai. hein, gente. Vamos lá. Ai. Essa chega... B. Ai. Mas eu bati Qual é, primeiro. Bruno? B. Ainda bem que eu tive É a um B? gabarito aqui. Muito bem. Olha só o que aconteceu. Você deu a resposta, mas não pôs a mão. É. Verdade. Tá? Não, acho que tem que ser assim, ó. 10 segundos, depois de 10 segundos a gente Ah, bate. mas daí, Não dá. Vai. é Quem que for eu primeiro, quem for bate. bate. O Bruno acertou, Vai, ele ganhou a Bruno carta. ganhou. É. E aí ele Ah, tem mas direito a fazer um desafio O tátil. teto, pra ver aqueles lá que a gente pegou, tá? Ah, tá. Agora ele vai passar Você a não mão pode sem olhar, olhar, é. vai fazer isso aqui, ó. E Tá. vai falar qual é a Ver figura. qual que é aquela figura. Aí o Renato não viu as figuras. Ah, É. vi. Ah, se Deus quiser. Vamos ver se tu tem a visão. Eu acho que é Já o foi. alface. É o quê? É o alface. Era uma coisa verde, não, que eu lembro. Eu É, acho que era é. o alface. É o limo. O alface foi boa. Como ele acertou o desafio, ele ganha um pedaço de um cérebro. Quem montar o cérebro primeiro ganha, né? Entendi. top. Ah, tá. Legal? Gente, eu quero. Vou Vamos comprar lá, esse. outro desafio aqui, ó, é um de É. raciocínio lógico. Vai ter uma peça que encaixa Nossa, dentro eu de sou um péssima quebra-cabeça aqui. Ai, caramba.
Vai, Não tudo fui bem. eu. Pode tá. falar. C. Não é a C. Ah, é? Então é o A. Era o A. Puta, porque dá pra inverter, né? Tudo bem. Ah. Ganhei outro? Ganhou outro e Ah, tem agora outro desafio. Tati. Ai, meu pai. Pink cérebro. Deu. Isso aqui é uma corda, eu acho. Não? Acorda. Nossa, Não. nada a ver com uma Que corda. é? Ursinho! Nada de cérebro pra Nossa, você. Nada de tudo cérebro bem, pra já você. tô com metade de um cérebro aqui. Boa, boa. Pelo menos tem Nossa, mais que a muito gente, legal, né? adorei. É. E aí, cada desafio que a gente vai colocando, o que vai acontecendo? Como vocês tiveram só pouco tempo para ter isso aqui, a memória que você tem, ela é muito rasa. Então, o que acontece? A gente está trabalhando aqui a parte sensitiva, que é a parte do tato, mas a memória de acordo com o que você explorou com o seu tato. É. E o mais Então, por que interessante- a pessoa faz o que quando ela olha? Ela olha a carta e pronto. Faz rapidinho. Não, entendi. ó. Senti ela, né? Sente tudo. Senti ela. Beleza. Vamos tentar uma, sem o jogo, vamos tentar uma, Kelly, pra Quer ver se a ver? gente consegue. Vai, pega uma aí pra ver se você lembra. Eu acho que é aquele pão cheio de gergelim. Vamos ver. Era Muito esse bom. mesmo. Muito bom. Me dá um pedaço do cérebro aí, rapaz. Quer meu emprestado? Tô brincando. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Bárbara. Ai, ai, ai. Eu acho que é a corda, esse. Vamos Vê. ver. Muito bom. Quer tentar um? Eu sei que você não viu. Eu Quer não tentar? vi. É. Seja o que Deus quiser. Mas vamos lá. veja Vai, o que tenta, vier vai. no O que seu vier na sua coração e cabeça, fala. vai. É que ele não viu, tá, gente? Então ele tá em desvantagem aí, porque ele Muita. tava tentando montando a outra. Pensa no que parece essa textura. É áspero. Quer arriscar? Fala qualquer coisa que você acha. Deixa eu ver. Olha, Babi, dá uma dica. Não, mas aí não vale. Só pra ajudar ele. É, o que é áspero? Nossa, é fácil esse. É. Fácil? É. Nem eu tô lembrando o que é. noção. Não? Vai, Vai ficar então sem não. cérebro, amigo. É o couro. É. Um couro, um pedaço de couro. Nunca que eu ia saber. Vai continuar sem cérebro, É. amigo. Brincadeira. Qual outro que a gente pode fazer nós quatro? Podemos fazer aquele lá dos números ou de memória aqui. Esse daqui? Esse Isso. aqui dos números? Vamos esse aqui Ah, então, vai vai. de número. Fazendo aqui. Tá o meu cérebro de Ô, volta. Bruno, você devolveu o cérebro. Então, esse aqui nós vamos fazer em dupla. Em dupla? Pega os Tá. dadinhos pra gente. Fazer Esse é os amarelinho lados. também? É, vai. Gente, nunca vi esse jogo. Eu primeira também vez. não, por isso que eu quero fazer Pode trazer esse. pra cá, pra você? Vai Pode. pondo pra lá, vamos lá, fazer um negócio bem legal aqui. Vamos ver esse negócio acontecer. Como que é o nome desse jogo? Chama Calculando o Seu Lugar. Tá? Então, Misericórdia. é um jogo de Matemática não é Cada comigo, um seu mas... redondo aqui. é um jogo de raciocínio lógico matemático, Tá. tá? Mas pra lá. Então, como Então vai. funciona? Nós temos 3 dados, vocês vão rolar os 3 dados, vão sair Tá. 3 números e vocês têm que fazer operações matemáticas. Então, É. por exemplo, 2 mais 3, 5 vezes 2, 10. Tá? Tá, mas Um qual mais foi um a vezes- ordem do... A ordem você decide. Ah, tá. Tá bom? entendi. Pra Fez achar 10, o seu vai número. achar o seu O primeiro número e colocar. multiplica, depois- Não, qualquer O que você operação. Sempre quiser por fazer 10. mais, subtração, Mais, subtração, divisão, multiplicação. multiplicação, potência. Mas Sempre tem por sempre 10? uma questão por 10 ou não? Não. Nada a ver. Nada a ver. É o número, você tem que achar uma equação que Isso. caiba no número, 150. Ah, Mas você não vai olhar para cá, você vai olhar para o dado. Entendi. Então, por exemplo, 3 menos 2 mais 2. Dá 3. 3. Ah, tá, pode Aí ser o você cálculo que você vai quiser. Mas e Qual se e que não acha tiver lá, 3 3. aqui? Você Se vai o ter que 3 fazer estiver achar ocupado, você tem uma segunda chance de fazer outra conta. Entendi. E se não Se existir você- o número aqui? Caramba. Aí Difícil você, esse, hein? você deu ponto por seu adversário. Aqui tem de 0 a 100. 0 216. a 216. Ah, tem Meu 216? Isso. Tá. Então vamos fazer um Não, pouquinho né? aqui. Não, são Vocês vão- números aleatórios. Vocês vão É. fazer em dupla. Primeira Tá. dupla e a segunda dupla. Vamos lá. Podem Você é boa de rodar os matemática? dados. Não. Então eu rodo você conta. Eu rodo Eu também agora. não Então sou. vamos lá. 3 mais 2, 3 Ah. mais 2, 5. Um mais o dois. Vezes 2, 10. Ah, você copiou ele, mas tudo bem. Eu copiei? É, Ah, vou mas fazer tá o quê bom. se o dado cair a mesma coisa? Ah, tá bom. A culpa é do Não dado. controla o dado, né? Aham, vai, vamos ver aqui. Uau! Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tá difícil essa vezes conta, gente. 6 com Se for 5. 6 vezes 5, vai dar 30. Com 4, 34. Tem 34. 34. Pode procurar o 34. Aqui. Muito boa. bem. Vai lá, O Kelly, Renato você é melhor vai. que eu na matemática. Não. Eu sou péssima.
Olha lá, de novo, quase a mesma 1 mais coisa. 1, 3. Calma. 2. Não, bota aqui, ó. Um 1 mais 1, 4. Então, mais 1, Um 4. mais um. Já errou uma, tá? Já errou a primeira 3 mais 1, 6, 4. 6, 6. 6. Eu somei tudo. Fez a Ah, soma. tá. 2 mais 1 mais 3. três. Beleza. Ah, então 6. Vamos lá. Só vai 1 dar mais 1 zero é na 4, soma é aqui, ó. ótimo. Né? Nossa, eu tenho sorte nos dados. Só tiro os Vamos números lá, grandes. Babi. 6 com 6, 2, 7. 8. 3 vezes 8, 16. 10 já foi. Multiplica. Com 10, vamos 6 multiplicar. 6 com 2, 8. 3 Não. É. Multiplicado. Não. 6 mais 6 2, mais 2. 2, Ah. Quer um 8. pedacinho do cérebro? Agora 3 vezes Vou lá 8. aqui, ó. 3 3 vezes vezes 8, 24. 24. 24. Olha, até bom de... Ele é bom, por isso que eu deixei com ele. Deixa eu ver. procura Mas aqui, ó, temos 24. 24? Tem Aê. 24. Muito Vou fazer uma bom. conta bem complexa, hein? 6 vezes 2, 12. Com 5, 6 vezes 17. 2. Não é? Ah, é verdade. 17. Tá ali, ó. 17. Siete. Aê. Parabéns, Bruno. Você vê que nós estamos só aqui. Isso! Aê. Parabéns. Isso aí, galera. Bom, cara, muito bom esse Parabéns, jogo. meninos. Muito bom. Não, mas quem não Vamos sabe lá. matemática, né? 2 vezes 5, com 2 vezes 5, 10. 10. 1 mais 4, 14. 14. 14. Tem 14? Temos o 14. 14. Vai, Kelly. Você. Vai longe isso aqui, Então, olha né? só, vocês estão preenchendo, só dar uma dica pra vocês. Sim. É. Vocês estão preenchendo os números menores. É, porque a gente tem que evoluir. Alguma hora vai acabar esses números vai pequenos. Vai dar jaz aí. Ai, ai, ai. É. 6 vezes 1, 6 com 7. Muito bem. Ó, Certo. sou um exemplo Vamos da fazer tudo na matemática. multiplicação, Babi. Vai, Tá, vamos multiplicar. agora tem que chutar lá em cima. Vai. Vamos ver. Então Vamos vai, ver. vai. Dois números aqui pra gente fechar. Vamos lá. Sim, 5 o vezes problema 2, é isso, 2 vezes né? 5, 10. 10. 10 vezes 2, 20. É, então, mas mesmo É. assim ainda é baixinho, né? Tá Tá Mas é que bom, vai. depende dos dados, né? Mas 20 tem aí. Tô caçando aqui, mas não achei aqui. 6 vezes Aqui, 3, Bruno. 6. 3 vezes 6, 18. Ah, é 18 vezes 2? 18 vezes 2, 2 vezes 8. 36. 2 vezes 36. 8. Obrigado. 36. Mesmo assim não deu muito alto ainda. Ah, mas melhorou. Nossa, Agora mas como é é que vai que chegar no faz, hein? 216? É, Raiz gente. quadrada, só se Potência, for você pode potência. chegar. É. Ah, claro, eu não Ah, lembro porque nem. pode Ai, fazer, ai. tipo, Pode. 3 vezes 6 vezes 2. 2 elevado a 2 sexta. elevado a 6, Ah, Você entendeu? vai Tem que fazer ser uma assim. conta. Vocês Aí, lembram? meu amigo. Vocês lembram? Eu não lembro Potência, nada. não Muito lembro bem. muito, não. Esse exercício, Ah. né, ele vai trabalhar a nossa memória matemática. Legal. Então, o que acontece? Para as crianças, para os adultos, é muito mais a questão de se manter ativo. Então, eu ouvi aqui vários de vocês falando, eu sou ruim em matemática. Mas vocês fizeram as contas. Fizemos. É. É, também As é quatro mais um operações, aqui, um a mais Mas a um. gente Mas- vai. mas Mais um eu- igual a 4. Mas o essa foi a conta ponto que a é gente o fez. desafio. Porque o que vai acontecer? Quando você preencher os números pequenos, você vai ser obrigado a fazer contas maiores. É. Eu posso pedir um favor? Começa a pensar. Você consegue chegar acima dos 100 aqui? Do 100, É que vai depender do dado, né? deixa eu ver se dá. Vamos ver. Não, se você quiser Não, jogar pode de rodar novo. o Foi dado. isso é. aqui, dá 6 vezes 4, dá 24, vezes 3 dá 672. Não dá, não deu aí, acima de 100. Entendi. É, tudo depende, do dado. do dado. Piorou. Ó, também não Piorou. vai dar. Bom, vamos ver Então, mais que um. sim, Ah, sim, qual, sim. qual que é legal? Qual que é... Vamos ver esse que o Bruno falou, que esses daqui Nossa, são é, então. difíceis, ó. E esse aqui eu lembro que era uma coisa mais ou menos assim, que você tinha que passar isso aqui dentro disso, não é? Uma coisa Isso assim, não é? mesmo. Então, mas não lembro. Tô muito curiosa pra saber como Já é. tentei, Tem eu já 2 fiz horas. Você alguma consegue, vez. Leonardo? Ah, o Consigo. Leonardo sabe Meu todo. Deus. Deixa eu ver, hein? Tá vendo aqui? Ah. Uhum. Deixa eu ver se é isso aqui. Tem um lado certo, tem toda uma questão. É isso aí. Ah, não, brinca. Não, assim não Mas vai. vai. Acredito. Para Viu? com Eu falei isso. que era que passava, mas eu não Calma lembro. que eu também não vou lembrar agora. Agora. Acabou de fazer na minha frente, Vai. já esqueci. Aí. Não. Aí, quase, só que não. 10 Nossa, segundos, 10 travou. segundos. Tá pior Nove, do que eu peguei. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sem chance. Sem Sem chance. chance. Vai você, Kelly, Eu já vamos ver. tentei. Vai, ali, Kelly. tô lá, Eu ali também dentro. já tentei, eu vou desistir, eu já não... Mas eu já consegui uma vez na vida. 5. Não, 10 segundos pra 10, Kelly. 9, 8, 7, 6, Não, Kelly, vai 5, machucar. 4, 3, Deu um martelo. hein? 1, 0, não. Ai, deixa eu tentar, deixa eu tentar. vai, agora o Vai, Renato. Ai, 10 meu pai. segundos, vai. Calma. Nem chegou na mão. Nem chegou na minha mão. 5 segundos. Quer um cérebro, amigo?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem um serrote aí, não? Saque não tem, não tem. Ai, Jesus. Nossa, Ele tem uma né? posição Que loucura, certinha né? para É, ficar. tem uma tá? posição. A exigência aqui é concentração? Não, atenção. É Atenção. 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 Ó, Tá. A esse, gente vê por muito exemplo, criança fazendo esse aqui, né? Isso. Os Qual que é esse, bebezinhos. Esse é o mais facinho. Ou tem alguma coisa diferente esse aqui, Não, Léo? esse aqui é o seguinte, é um jogo que a gente trabalha o raciocínio lógico, né? Trabalha a atenção e memória. Tá? Então, muitas vezes, isso aqui é usado por psicólogo, terapeutas, tá? Porque quando a criança está entretida, você consegue extrair informações dela. Quando ela está concentrada, aqui, ó, você vai fazendo perguntas e ela vai falando. Uau! Mas Então, qual é o objetivo O dele? objetivo desse aqui, eu vou até diminuir, tá? Isso aqui chama Torre de Hanoi. O objetivo é você mudar a torre de lugar. Então, mudar essa torre que está montada aqui para qualquer um desses dois lugares vazios, tá? Exatamente igual. Exatamente igual. Só que tem duas regras. Tipo assim. Não pode fazer isso. Aí é fácil, né, Bruno? A primeira regra é eu posso mover uma peça por vez, mover, tirar e colocar em algum lugar. Ah, E a segunda regra, uma peça grande não pode ficar em cima de uma menor. pequena. Então, já era. Oxente. Quem Vai, quer mas fazer? como é que... Vamos ver. Pode deixar aqui do lado, rapidinho? Não, tem que ser aqui. tem que Tem que tirar e Por aí, colocar. Uma aí grande pôr pra não lá. pode ficar em cima de uma Não. menor? Não pode. Eita. Vai, é isso aí. Ué, gente, mas vou botar... Não, 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 não. Pera aí, ó. Pensa agora, pensa agora. Ah, Vai. Vai que dá. Não. Sim, tá tudo Não. bem aqui. Não. Calma. Aê! Vai ver. Quer dizer, não sei ainda, calma. Acho que vai agora, hein? Isso. Não, Não. não pode. Calma, Ixi, agora uma grande lascou. não pode Volta ficar essa. em cima de uma menor. Volta pra cá. Ó. Isso. Quer dizer, não sei, acho que é, né? Vai, quando volta essa criança lá. já delatou a vida inteira da mãe, que a mãe fez, porque Ué, ela gente, comprou hoje. não, calma. Ó, a peça que você quer colocar aqui é azul. Agora aqui É azul. Agora deu. foi. Rapaz, Volta. eu achei que era mais fácil, hein? Não é? Aê! Muito legal! Aê! Agora eu Parabéns. consegui entender, mas não tinha entendido, não. Mas Nossa. você deu 3 voltas aqui, tá? Tá. Eu Então, fiz o por caminho mais exemplo, eu longo. posso fazer esse mesmo desafio por tempo. Você tem Ah. que fazer em 10 segundos. Tá. Você tem que fazer em 6 movimentos. É igual aqueles cubos, Isso. né? Então, que o pessoal também... É isso. Então o jogo eu faço ele com várias regras diferentes para aumentar o desafio. Vocês vão fazer em dupla sem se falar. Cada um faz um movimento. Mais difícil. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, para a pessoa ter um bom exercício para o seu cérebro, quanto tempo por dia e quantos dias na semana é ideal que ela faça algum desses exercícios? O ideal é que ela faça de 2 a 3 horas na semana. Tá? 2 horas é um tempo bom. 3 a 4 horas é um tempo ótimo. Tá? Mas a maioria consegue fazer 2. Quem é aposentado tem mais tempo disponível, consegue treinar mais, né? Melhor, né? Meus pais Porque- treinam todo dia. Que legal. Todo dia ele faz lá um pouquinho. E então não tem uma regra certa, tá? O que a gente fala é para não ficar muito tempo em cima da mesma coisa. Então, por exemplo, um exercício igual ábaco, eu peço para a pessoa fazer Que é 15 esse aqui? minutos Esse por daqui? dia. 15 Fazer quanto minutos. tempo? Como é que 15 funciona minutos isso? por 15 dia. por dia? Como é que é Pra cá. isso? Isso aqui- o ábaco é um instrumento que a gente usa para contar quantidades, tá? Certo. O pessoal usa muito na escola também, na fase de alfabetização. Usa. Né? Usa na fase da pré-escola, né? Para identificação de quantidades, tá? Então, o que, que a escola ensina? Número 1, mexe uma pedra. Isso. Ah, 1, esse número aqui. 1 é essa peça aqui. Então, é isso que eles ensinam na escola. Mas depois para de ensinar isso. É. Tá? Então, aqui é uma ferramenta para a gente aprender a contar quantidades, mas o que menos importa é a matemática. E sim o que a gente trabalha nisso aqui, tá? Então, toda vez que eu encostar uma pedra aqui em cima nessa régua, eu estou somando. Toda vez que eu abaixar, eu estou subtraindo. As contas são divididas por essa régua porque elas têm valores diferentes. De baixo vale 1, de cima vale 5. Tá? Então, se eu quiser somar
Tá bom? Tá. Ok. Vai. Vamos lá. Quanto dá essa conta aqui, ó? 1 mais 2 mais 5 menos 2. Não conta na mão, conta aqui. Quanto tem? 2, Quanto vale esse aqui, ó? 1, 5. 5, 5 e 1, 6. Outra conta. 2 mais 1 mais 5 menos 1 menos 5. Quanto tem aqui? 2, Isso. 3 menos 1 mais 5 menos 1 menos 1. 5. Aqui, ó. 5. Isso. Mas tá certo esse Você tá resultado? fazendo de cabeça. Não olha, não faz de cabeça. Não tá? É treino, Muito né? bem, não faz. É. Eu quero que você só olhe aqui e conte o que tem no final. Presta atenção no movimento e no final conta. Quanto tem? 5 mais 2 mais 1 menos 2 menos 5. Quanto tem aqui? Quanto tem aqui? É que Não faz a conta. ó, essa peça vale 5, esses aqui vale 1. Isso. Se tudo tiver afastado, é 0. Ah, se tiver entendi, afastado aqui, entendi, 3. Se perfeito, tiver aqui, perfeito. 8. Entendeu? Beleza? Perfeito, Vamos lá. A Obrigado. última, hein? A última pra Última. gente encerrar aqui. 3 menos 2 mais 3 mais 5 menos 4. 5. Muito bem. Pergunta, Obrigado, você é Fábio. ansioso, Renato? Eu sou muito. Muito bem. Quando eu estava fazendo a conta, eu estava falando e você estava olhando aqui, você lembrou de algum problema? Nem deu tempo. Pensou em alguma coisa que você tem que fazer? Não, nenhuma. Resolver? É. Se você sentiu fome, com certeza você perdeu a atenção. Não. Léo, Mas o que, eu que amei. acontece? Pode Você falar. gruda a atenção aqui, ó. Você gruda a Sim, atenção verdade. aqui. E quando você Tira, gruda a atenção, eu vou tirar a tudo. atenção desses outros pensamentos. Muito bom. Maravilhoso, Tá? né, gente? Léo, eu quero que você passe os seus Rapaz, contatos. que Eu amei. maravilha. Volte outra vez pra gente desafiar Pô, aqui é um mais prazer. um pouquinho. Pode falar, contatos. seus contatos, por favor. No Instagram, é @supera_rude_ramos, que é a minha unidade. E também tem o meu contato pessoal, @leokawashita.oficial. E tem o contato do WhatsApp também da nossa unidade, é 11 94477 0326. Tá passando aí para vocês. Muito bom. Então, cérebro pra você. Obrigada, um pra cada um, Obrigado. pra ninguém ficar triste. Peguei. Ó, até amanhã, tá bom, gente? Até Obrigada, amanhã, Léo. gente. Obrigada a você que tá aí Beijo. assistindo. Beijo, Tchau, até tchau. amanhã.